Oi gente, como vão vocês? Aqui é Fer Sugano e você está no canal Foco em Pessoas. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a este canal, a esta conversa. A proposta é para que a gente fale a respeito do livro Especialista em Pessoas. Tem mais um nome aqui. Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. Esse livro é do autor best-seller Thiago Brunet. Ele está com mais de meio milhão de livros vendidos pela academia. E é um livro muito interessante que me chamou muita atenção por conta da minha formação também em gestão de pessoas, como analista comportamental. Então é um livro assim que me desperta bastante o interesse de leitura e eu fiquei pensando por que não compartilhar com as pessoas, sendo que eu comecei a ler e percebi que eu estava estudando. Então eu falei assim, não, eu vou pegar os meus conhecimentos, juntar as minhas vivências, as minhas percepções e vou convidar aí as pessoas para me acompanharem nos vídeos dos capítulos para que a gente possa conversar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Um pouquinho não, um pouco, né? Não é nada de diminutivo. Como é que vai ser essa conversa? Essa conversa ela vai ser assim, simples e acolhedora, sem muita coisa assim envolvida. Eu preparei aqui, né, lógico, um cenário para receber vocês, mas a fala é muito simples, a fala assim, porque se eu não fizer algo que conecte com as pessoas também, eu não vou sentir que eu tô sendo verdadeira com vocês. Então, é lógico, eu me preparei para esse momento, mas eu não quero que seja algo muito carregado, eu quero que venha esse fluir de pensamentos e sentimentos e que a gente possa conversar aqui também nos comentários com a participação de vocês e que eu me sinta totalmente integrada e vocês também, que eu possa agregar na vida de vocês e que vocês agreguem na minha também. Combinado? Feitos combinados. Vamos lá, eu vou ler o livro, algumas partes, né? E vou conversando com vocês, talvez eu faça alguns cortes aqui no meio, né? Pra não ficar, de repente, eu divagando muito nas minhas percepções. E vai ser assim, tá bom? Faz de conta que vocês estão aqui comigo, como eu disse, ao vivo e a cores, e a gente vai conversando. Quem sabe no meio desse caminho surge algumas pessoas aí pra gente conversar também sobre esse livro. Eu sei que algumas pessoas já estão lendo, aliás, já me falaram também lá no @foco.empessoas lá no Insta, e vai ser muito bacana também se de repente der certo de aparecer alguém para conversar com a gente, tá bom? Se eu olhar para baixo é porque eu estou aqui na minha frente com o meu notebook, então eu tô lendo aqui, né, tô pensando e refletindo sobre aquilo que eu vou falar também, fazendo alguma leitura e trazendo aqui para nós. Legal, tô falando sobre pessoas, sobre mim, sobre você e soluções bíblicas também. Eu sou cristã, Thiago Brunet é cristão e tem tudo a ver, tem tudo a ver. Vamos fazer essa conversa sem pressa, aproveitando cada momento que a gente tem. Se você não pode parar aí para ouvir eu conversar, que você coloque aí o celular em algum cantinho da tua casa e escute, mas a ideia é que seja uma conversa com acertos e com erros. E a primeira frase da introdução que o Thiago Brunet nos traz é: eu invisto em pessoas diariamente, mas nunca espero nada em troca. Você já esperou alguma coisa em troca de alguém? Eu já. Isso me causou decepções, frustrações, e é um dos ensinamentos aqui que ele já tem, porque ele aprendeu a fazer isso e ele não faz mais. E olha, não é simples assim, não é verdade? Hoje mesmo eu ouvi dizer que o mundo não é complicado, somos nós que o complicamos. E tem razão, a gente torna ele um tanto mais complicado mesmo. Então, dá-lhe terapia com psicólogos, dá-lhe mentorias para nos entendermos, dá-lhe conversas com pessoas,
que já entendem mais sobre o assunto, sobre autoconhecimento, sobre se conhecer. E também muitas leituras, muitas palestras, e isso é o que traz a gente de volta aí ao centro e à compreensão, não é mesmo? Aqui o Thiago diz assim: você pode investir na bolsa de valores esperando retorno, mas no caso das pessoas, criar expectativas pode afundá-lo num poço de decepção. O que eu disse? É o que acontece, não é mesmo? E aí o Thiago, ele conta uma história que quando uma seguidora o atacou lá pela rede social, ele mencionou aqui no livro, o Instagram, sobre os conceitos que ele apresenta sobre esse livro, sobre uma foto que ele postou com alguém e que às vezes as pessoas não gostam e nos cancelam ou nos ignoram porque nós estamos com uma outra pessoa. Como se tudo que a gente fosse, tudo que a gente representasse, de repente não fosse mais, simplesmente porque a gente apareceu ao lado de alguma pessoa. A gente julga as pessoas, né? E isso não é muito interessante para nossa vida, porque se a gente for olhar mais a fundo, a gente conversa com muitas pessoas. Então ele apresentou um conceito lá no Instagram dele sobre o conceito de associação que as pessoas fazem, sobre, às vezes alguém pode postar uma foto com uma pessoa e você deixá-la de segui-la porque você não gosta daquela pessoa, simplesmente por isso. Aí veio uma mulher de 50 anos, ele menciona aqui no livro e fala que ela não tem inimigos, que Jesus pediu para amarmos uns aos outros. E o autor comenta que achou muito interessante essa expressão da fé dela, mas depois ele vem ali a falar que a realidade não é bem assim, porque existe um mundo real e um mundo ideal. O autor menciona uma frase muito bonita aqui no livro que fala: transforme sua mente, deixe aberta para novas ideias e possibilidades, e fala sobre o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, ele fala que as pessoas amam umas às outras, que elas não julgam, não são julgadas, que a família preserva esse lugar. E aqueles que se ofendem, eles são perdoados, assim como Jesus pediu, né, pra gente se perdoar uns aos outros, sem demora e sem ressentimentos. Esse é o mundo ideal e é muito bonito, é o que a gente busca na nossa realidade, ser assim. Mas, na real, é assim? Vamos ver. Então ele diz que no mundo real as coisas não funcionam assim, não. Que há fofocas, há amigos que traem, que deveriam amar e simplesmente te abandonam. E o conceito, né, essa passagem de Jesus ter passado aqui pela Terra e apontando outras coisas que a gente precisaria fazer nesse mundo real para repercutir lá no mundo ideal e trazer esperança para a nossa vida. E o autor fala sobre essa batalha de que nós vivemos nesse mundo real, esperançosos pelo mundo ideal e sonhamos em viver esse mundo ideal. O autor comenta muito sobre que nesse mundo há inveja, aos haters, aos críticos, e eles se tornam até profissionais em fazer isso, questionando as pessoas com essa velocidade toda que a internet tem. Uma coisa a gente pode compreender, que seja no pessoal ou no profissional, a base de tudo são as relações humanas. E a gente precisa cuidar delas em todas essas esferas para que as coisas consigam se equilibrar. E a gente sabe que não é fácil. Embora somos nós mesmos que a complicamos. Mas se todos nós tivéssemos essa evolução de que aquilo que a gente fizesse, a gente estamos sendo assertivos para que esse mundo ideal prevaleça aqui no nosso mundo real, seria muito interessante, não é mesmo? Isso é o que nós buscamos, porque eu, Fer,
tenho os meus conflitos internos, muitos aí, eu acredito que eu já resolvi, mas ainda tenho muitas coisas para resolver ainda, porque eu me descobri como um ser humano em construção. Acredito que muitos de vocês que estão me vendo aí também pensem assim, nós somos seres humanos em construção. Então, falhos, erramos muito, por mais que a gente nutra um coração com uma alma leve de querer fazer tudo certo, tudo correto, de acordo com a nossa crença em Deus. Mas a gente escorrega, cai, e precisamos também aprender a lidar com as pessoas, porque tem uma frase muito linda, que pessoas precisam de pessoas. Para tudo na vida, pessoas precisam de pessoas. Por isso que ao começo o autor pede para que a gente abra a nossa mente para a compreensão, porque não adianta mais simplesmente a gente pensar eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim pelo resto da vida, porque não é. A gente amadurece. Eu já vi muitas pessoas que, enquanto eu estava num momento ali de pressão, de dores acontecendo, situações, fatos acontecendo na minha vida, elas não sentiam, não estavam passando por isso, então eu não tinha como elas simplesmente se situarem ali onde eu estava. A compreensão delas ainda estava por vir. Talvez elas sentissem e se compadecessem do meu momento, do que eu estava vivendo, mas não havia uma compreensão total. Elas ainda estavam naquele processo. E eu super compreendo, porque eu também já passei por isso, eu também já vivi isso. E logo mais adiante eu pude perceber que essas pessoas também tiveram situações na vida delas em que elas pensaram, refletiram sobre assuntos delas e também tiveram esse processo de autoconhecimento mais lapidado, pensado com mais carinho e até olhado de uma outra forma para as pessoas. Por quê? Porque cada um tem o seu momento, né, gente? Cada um tem o seu processo. E não adianta a gente forçar as pessoas a querer entender, que eu já fiz isso também. E queria que as pessoas entendessem, queria que elas compreendessem, tivessem a minha visão. Não adiantou em nada. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. E depois, lá na frente, algumas pessoas vieram conversar comigo sobre essa coisa aí de sentimentos, de entendimento, de autoconhecimento. Porque, de fato, elas compreenderam esse momento delas também. E aí o Thiago continua falando aqui sobre... muitas pessoas procuraram ele para saber qual que era o segredo do sucesso dele, porque elas também queriam ter sucesso na vida. E ele abordou isso em vários livros, várias palestras, o quanto ele fez para chegar até aí. Mas não é um caminho igual para todo mundo. Ele também sofreu muitas coisas até chegar aí. Ele também precisou de muito autoconhecimento, de desenvolver a inteligência emocional. E ele fala aqui sobre a gente aprender a viver o nosso destino e não dos outros. Aprender a lidar com o dinheiro de forma sábia. E ter todo esse poder do mundo ao nosso favor. Estar aqui falando para vocês, hoje eu sei, o meu canal tem 270 pessoas inscritas. Aliás, deixa seu curtir, seu like aí, né? E se inscreva também no canal para me ajudar e também a crescer mais esse número, levar essa mensagem para mais pessoas. E eu sei aí que existe uma certa média de pessoas que me assistem, depende como é que eu divulgo isso nas minhas redes sociais. Muitas vezes eu não divulgo, simplesmente posto o vídeo aqui. Então, se você é uma pessoa que já me acompanha há algum tempo, venha sempre aqui, ative o sino no canal, para que você possa continuar recebendo os meus vídeos, tá bom? Então não é fácil assim a gente colocar a cara na câmera e começar a falar como se tivesse um monte de gente ouvindo. Mas olha só que interessante, é o que eu estava falando. Hoje, com essas pessoas no canal, eu vejo quantas
estão me acompanhando. E se a gente pensar, olha só, são 20 pessoas que estão me escutando, são 50, já viraram 100, e aí 150, e já chegou até 300 pessoas, mais de 300 pessoas me escutando aqui em algum dos vídeos. É muito interessante. Imagina todas essas pessoas aqui reunidas à minha volta, escutando o que eu tenho para falar. São muitas pessoas, muitas. Eu nunca imaginei falar. E em outras redes sociais também, quantas pessoas já me leram? Mais de 1.000 pessoas, né? Muitas pessoas. Então, eu tive que perder esse medo, essa coisa de falar para as câmeras também, porque a gente faz, a gente estuda, a gente faz curso de oratória, a gente faz curso de comunicação, e então a gente guarda tudo isso pra gente e pensa que um dia a gente vai conseguir falar com outras pessoas. Só que se não houver um treino também, isso não vai se lapidando, isso não vai melhorando. Então, eu abri o canal também para falar com várias pessoas. É uma das formas de desenvolver o meu pessoal, esse desenvolvimento pessoal e humano. E lapidar tudo isso que eu já trabalhei em mim e levar para outras pessoas. Espero que você também tenha essa coragem de fazer o que eu estou fazendo. Não sei se abrir um canal no YouTube, mas usar as suas redes sociais em prol das coisas que você acredita. Eu já tive a oportunidade de falar aqui com vocês para liberar os seus talentos para o mundo. E olha só que interessante que o Thiago fala aqui, que o grande insight da vida dele foi ter percebido que são as pessoas que definem se a nossa vida valeu ou não. E que o melhor vinho não é a origem europeia ou de uma safra especial, mas aquele que foi compartilhado com alguém incrível. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas para compartilhar os momentos. Eu tenho essa necessidade de conversar com as pessoas, de falar as coisas que eu aprendi, o que é que eu posso agregar na vida delas. E também consumo o material, consumo o que outras pessoas estão falando, o que outras pessoas estão fazendo. Então chega um momento que não adianta a gente querer guardar tudo pra gente, a gente precisa compartilhar isso com o mundo. Você acredita que você tem inimigos? Muita gente pode falar, não, eu não tenho inimigos. E eu também pensava. Eu falei, eu não tô fazendo inimigos, então eu não vou ter. Aqui não faça, né, gente? O pensamento vem. Mas aí você se dá conta de que você tem inimigo, sim. Porque às vezes você não faz nada pra pessoa, mas a pessoa olhou pra você e falou assim, não gostei dela, não gostei da forma com que ela tá falando, não gostei da forma com que ela passou a mensagem. E ok, porque a gente aprende que tudo bem não gostar da pessoa, mas a gente precisa respeitar. Assim, quando a gente chega no canal de outras pessoas e vai ouvir a mensagem, se você gosta, você tem a vontade de ir lá nos comentários, deixar uma mensagem. Se você não gosta, o ideal seria se retirar, né? Você não gostou, tudo bem, vai embora, fecha o vídeo. Você tem, e não ir lá e falar coisas desrespeitosas, coisas que não valorizam a pessoa que está passando a mensagem da melhor forma possível, que seja compreendida. Mas acontece isso, né? O ideal, ele fala que quanto menos inimigos tiver, mais chances de terminar bem. Por quê? Porque é aquilo de ele falar que pessoas precisam de pessoas. Também o autor fala também das celebrações. E por quê? Porque se você tem conquistas na vida, com quem você vai celebrar? Você ganhou, comprou um carro, passou num vestibular. Você vai celebrar tudo isso com quem? Com as pessoas que você ama, né? É a ordem mais, assim, natural das coisas. Então, de nada adianta ter tudo do bom e do melhor, do material, um vinho bom, um carro bom, uma casa boa, se você não tem ninguém para poder celebrar tudo isso com você. Não tem pessoas por perto com que você possa celebrar.
E aí eu não tô falando de solitude, tá, gente? Porque solitude é algo muito bom. Existe solidão e solitude. Solidão é você se sentir sozinho mesmo, não assim, valorizado junto com pessoas que possam, né, te amar, te acolher, ter uma amizade contigo. E você decidir ter a solitude de ler um bom livro, de assistir um filme, de ir ao cinema, de celebrar ali tuas coisas sozinho, porque isso foi uma decisão de você estar só. Isso é solitude. Mas estou falando aqui de você realmente não ter ninguém com quem celebrar, porque você não tem amigos, você não tem família, você está sozinho porque você não sabe se relacionar com outras pessoas. O autor também comenta aqui que já pôde provar isso, essas relações humanas, de que pessoas precisam de pessoas dentro das lideranças, dos eventos por onde ele passou. Pessoas comentando que, nossa, fulano mudou a minha vida para melhor, ou ciclano foi uma desgraça, tem isso também, né? Então, essas observações, assim, que a gente faz em relação às pessoas, mas que em algum momento aí da nossa história, né, as coisas mudam para melhor ou para pior, e quem define tudo isso são as pessoas. E tem uma outra frase que ele diz aqui, que a política pode governar um país, mas são as pessoas que governam o seu mundo interior. Muito bonito isso. O autor dedicou os anos de 2018 e 2019 nessa pesquisa, em relação às pessoas, qual seria o elo entre as pessoas que tiveram sucesso e realizaram muito, para que ele entendesse o que as moveram e transformaram as suas vidas em algo extraordinário. E ele pôde compreender também que há essa busca de respostas e de propósito em tudo. E para a gente realizar tudo isso, a gente precisa de pessoas. Tanto que ele colocou uma frase aqui, ó: não sei qual é o seu sonho, mas é certo que você vai precisar de pessoas para realizá-lo. Tem algo que ele relata aqui que mexe muito comigo, que é a questão de que pessoas podem te ferir, mas outras podem te curar. E isso é algo muito real, eu já vivenciei isso, por isso que eu olho para a história das pessoas com muito carinho, com muito respeito e aprendo muito com elas, porque pessoas já me feriram, mas pessoas me curaram também, e eu acredito que também fiz isso com elas. É um processo, né, que cada um passa, e a gente também pode perceber isso através do nosso autoconhecimento. O quanto aquilo foi bom, o quanto não é bom a gente ficar ao lado de algumas pessoas. Pensa aí também. Escreve aqui no comentário se você já não teve essa sensação de estar feliz e bem ao lado de algumas pessoas que te fizeram enxergar um mundo novo, um mundo além daquilo que você estava vendo. Isso é muito bom. E algumas também você não conseguiu ficar bem com elas, porque não te fizeram se sentir bem, ou porque elas não estavam em um momento muito bom, ou porque você sentiu que não era uma companhia boa para você. Isso também acontece. É complicado aqui escolher algumas partes do livro, porque tudo que ele fala é importante, gente. Tudo que ele fala. Aliás, eu recomendo que você o leia, né? Vai na fonte ler também, porque aqui a gente só está conversando, citando algumas passagens aqui da introdução, mas eu recomendo que você leia esse livro. Tem outra frase que ele menciona aqui, que é: torne-se um especialista sobre esse assunto e prepare-se para ser líder em tudo o que fizer. Nesse assunto do que? Especialista em pessoas, né? Ele fala sobre a geração mimimi, de que algumas pessoas hoje têm o poder de bloquear outras, de silenciá-las, e ele não recomenda que isso aconteça, porque em algum determinado momento isso vai voltar e vai fazer mexer ainda mais com você, comigo, conosco, tá? Que os problemas que são silenciados, eles podem voltar. E deixou uma frase aqui do Freud, que diz que a fuga é o caminho mais seguro para se tornar prisioneiro daquilo que se quer evitar. Gente, eu senti isso na pele, já sinto, né? Que eu também às vezes fico em fuga com algumas coisas,
e posso te dizer que realmente não adianta. E o melhor, tô reprocessando algumas situações da minha vida, porque não vai ter jeito, eu vou ter que encarar. Em outras eu já estou encarando, mas é um processo ainda assim. E que ele fala assim que não adianta, que o melhor mesmo é você enfrentar e reconhecer que você precisa resolver esse assunto. Uma das coisas muito verdadeiras que acontecem hoje em dia, até por questão do networking, que é essa rede de pessoas que a gente tem acesso. Ele comenta aqui que o CEO da Coca-Cola estudou muito para ser um profissional reconhecido com um currículo sólido, mas que ele só conseguiu atingir essa cadeira, né, essa posição de CEO, de executivo aí dessa multinacional, porque alguém apresentou ele para uma headhunter, essa caçadora aí de cabeças, traduzindo ao pé da letra, né? Essa profissional que busca outros profissionais para determinadas vagas em empresas, vagas estratégicas, assim como CEO. Então foi alguém de um bom relacionamento que ele tem, que o indicou para essa headhunter e ela o contratou de acordo com as qualidades que ele tinha, o potencial, o conhecimento profissional dele. E não foi muito diferente lá na parte bíblica, onde diz que lá no Oriente Médio, que tinha uns personagens bem famosos chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, acho que é assim que fala. Eles se tornaram chefes da Babilônia, lá dos negócios da Babilônia, por conta de uma indicação de um amigo chamado Daniel. E aí vem a pergunta, você tem amigos reais ou apenas contatos no WhatsApp e seguidores nas redes sociais? E isso me alegra muito falar que eu tenho amigos reais que estão ali sempre para me dar as mãos, para me impulsionar a seguir em frente. Também que já me indicaram para trabalhos e eu as agradeço muito. São pessoas, às vezes, que não estão nem ali todo dia comigo, viu? Nas minhas fases de vida. Hoje é mais fácil porque a gente tem internet, né? Mas nem todas elas estavam. Mas quando eu procurei para conversar, quando eu procurei para falar sobre os meus projetos, elas sempre estenderam de alguma forma as mãos. E quando não, elas apareceram, entendeu? Assim, sem eu mesmo pensar ou raciocinar. E elas vieram com uma oportunidade. E eu acredito muito nisso, que pessoas são oportunidades. E elas podem ser essas mensageiras de boas notícias. E ser esse elo que tanto nos faz bem, que tanto nos quer bem. E nos colocar aí de frente com coisas boas para o nosso futuro. E vem outra frase do nosso autor: as coisas facilitam a vida, mas são as pessoas que definem a nossa existência. E o autor retorna aqui a falar da inveja, que as pessoas invejosas não vão mudar simplesmente porque a gente não quer que elas sejam invejosas. Quem precisa mudar somos nós. A olhar isso de uma outra forma para que a gente fique bem, né? Ele fala que a solução está em você, mas não no outro. Então o crítico não vai parar de criticar só porque a gente está chateado com isso. A gente que tem que mudar esse ponto de que o que vem de fora não aflige ao nosso interior, porque a gente se conhece, porque a gente já passou pelo autoconhecimento, porque a gente entende que essas coisas não vem da gente, né? Vem do outro mesmo. Não é algo que a gente está querendo despertar nas pessoas, é algo que as pessoas sentem por nós. E aí, finalizando essa parte, o autor ele comenta de que forma que o livro vai nos ajudar. E assim, é uma lista grande que ele fez aqui, que eu não vou mencionar porque a gente vai falando no decorrer dos capítulos que seguirão. E a gente vai compreendendo tudo, mas de qualquer forma, esse livro ele vai fazer um bem muito grande, tanto
para mim, quanto para você aí que tá me escutando, que tá dedicando o seu tempo a entender essas relações humanas, que passa, sabe, por de fato a gente ter essa paciência e dedicar esse tempo a ouvir o outro, a compreender e a trazer para nossa vida para ver se a gente pode melhorar alguma coisa, porque pessoas precisam de pessoas. Gente, eu vou falar isso o tempo todo, porque é uma realidade. A gente precisa ouvir outras pessoas e compreender e trazer isso para nossa vida, para que a gente possa melhorar como ser humano. Algumas pessoas ferem, outras pessoas curam. E a proposta do livro também é a gente identificar qual é o tipo de pessoa que a gente quer ser nesse mundo. Se a gente quer, almeja um mundo ideal, que eu acredito que no futuro a gente vai poder ter esse reino, esse lugar que Deus criou para nós. A gente precisa cuidar do nosso mundo real para que a gente possa viver bem. Então, você pode decidir em que lado que você quer estar. Se ser a pessoa que fere ou a pessoa que cura. E eu vou ficando por aqui hoje também, te agradecendo por todo esse tempo que você passou aqui comigo nesse vídeo. Eu vou pedir para que você deixe o seu curtir, deixe o seu comentário como forma de valorizar o meu trabalho também, o meu tempo aqui com você, nessa dedicação desse livro. E que ele possa servir aí como uma ponte para as suas mudanças e as suas transformações com as relações humanas. Um abraço e até mais. Tchau!